bíblica dominical. Vamos orar a Deus, agradecendo a Deus por mais uma oportunidade, um privilégio estarmos aqui, mais uma aula, para poder estar aprendendo a palavra de Deus. Estamos chegando ainda. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, Jesus de Nazaré, nós te glorificamos, nós te exaltamos, Pai. Somos gratos pela tua misericórdia, somos gratos pela tua bondade em nos manter vivos, pelo fôlego da vida, por estar mais uma vez, pela oportunidade de estar na tua casa. Pai, somos gratos por tudo que o Senhor tem feito, pelo teu livramento, durante essa semana, pela tua graça no nosso trabalho, e poder nos manter vivos para estar aqui, Pai, para te glorificar. Abençoa cada aluno que está aqui, Pai, para aprender a tua palavra, que ele possa abrir o seu coração, que ele possa deixar ser moldado por essa palavra, Pai, e que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que temos ouvido, Pai, diante da tua presença, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu queria chamar nosso irmão Gisele. Ela no nosso filme 442, não sei se alguém conhece, que dá lição aqui, nenhum conheço. Não conhece o número 442. Breve no céu, Jesus. Eu vou cantar esse aqui, 442. Eu tentei procurar esse. Não conhece algum desses da lição aqui? Vamos lá, pastor, número 442. Breve no céu, Jesus há de aparecer em gloriosa luz. Todos o hão de ver naquele dia. Então eu hei de receber de Cristo galardão. Oh, que prazer! Breve verei o bom Jesus. Ele vem em plena luz. Noite do céu, eu gozarei de toda dor. Por Deus livre serei na vida do Senhor, e eu receberei do seu eterno amor repouso e prazer. Disso meu bom Jesus tem me falado e da celeste luz de Jeová. Breve verei o bom Jesus em plena luz. Noite do céu, eu gozarei de toda dor. Por Deus livre serei na vida do Senhor. Desfrutarei prazer quando
no céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre ser. Aleluia, glória a Deus. Glória a Jesus. Breve verei o bom Jesus. Glória a Deus. Essa é a maior esperança da igreja. Estamos aguardando esse dia. Para alguns já veio. Para alguns, a cada dia tem gente indo embora para casa. E nós não sabemos a hora, não sabemos o dia, né? E é uma fila que ninguém quer cortar, né? Mas estamos aguardando a volta de Jesus, seja universalmente ou seja em particular, individual. Por isso que todo o tempo estejam alvas as tuas vestes. Né? Ficou sabendo do irmão que partiu, que pregou um dia aqui na igreja. Né? Então nós devemos, todo o tempo, né? Todo o tempo, veste limpa, sendo fiéis a Deus. Lição de número 9. Os adolescentes vão estudar sobre o amor não se ensombrece. Os adolescentes podem subir, lá serão lidos tudo que é feito na escola dominical. Deus abençoe a João Cristina e a todos os alunos. E a nossa lição de número 9, uma lição difícil, uma lição que é tanto Gog e Magog, se você olhar você fica grogue, né? E muitos pontos teológicos, muitos pontos a ser observados. Então eu peço a graça de Deus, a compreensão dos irmãos, né? Se eu errar aí, dá uma ajudada aí. Quem quiser falar alguma coisa também, nós estamos na escola dominical. O professor não sabe tudo, mas aquilo que for perguntado será anotado e respondido para a glória do nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Vamos ler o texto áureo, vamos ler a cidade picada e depois leremos a leitura bíblica em classe. Tá? Texto áureo, 1, 2, 3, todos juntos. 1, 2, 3. E sairá a enganar as nações que estão sobre os quatro cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como areia do mar, para os ajuntar em batalha. Apocalipse capítulo 20, versículo 8. Era aplicado, 1, 2, 3. A palavra profética anuncia que e o textual, a leitura em classe, leitura bíblica em classe, está em Ezequiel 38, do 1 ao 6, depois do 39, do 1 até o 10. Eu vou ler o seguinte: E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirijo o rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe chefe de Meser e de Tubal, e profetiza contra ele. E diz: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe, chefe de Meser e de Tubal. E que vai montar correr aos olhos dos teus filhos, e te levarei a mim, com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de desarmamento, com libertação, com escudo e cordel, planejando todos os Persas, etíopes e os de Put, com eles, todos com escudo e capacete. e todas as suas tropas, a casa de Agar, a banda do norte, e de todas as suas tropas, muitos povos contigo. Agora do 39. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog e diz: Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe, chefe de Meseque e de Tubal.
e farei cair as tuas flechas da tua mão direita. E todas as tuas tropas, e os homens que estão contigo, e as árvores de rapina, e as árvores de todas as darei como pasto. E sobre a face do campo cairás, porque eu falei, diz o Senhor Jeová. Enviarei um fogo sobre uma dobra entre os que habitam seguros nas filhas, e saberão que eu sou o Senhor. Farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu santo nome, e as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo em Israel. Esse definido e se cumprirá, diz o Senhor Jeová. Este é o dia de que tenho falado. E os habitantes das cidades de Israel sairão e totalmente queimarão as armas e os escudos, e as rodelas com os arcos e com as flechas, e com os bastões de mão, e com as lanças, e farão fogo com tudo isso por 7 anos. E não mudarão lenha do campo, nem o cortarão nos bosques, mas com as armas se livrarão fogo, e roubarão os que os roubaram, e despojarão os que despojaram, diz o Senhor Jeová. Amém. Posso aceitar, irmão Jesus? O objetivo da lição são 3. Primeiro, identificar Gog. Segundo, identificar Magog. E terceiro, explicar o contexto escatológico da profecia. Então a lição de número 9 não trata mais de Israel. Aqui é um acerto de Deus contra esse príncipe de Gog e Magog. E nós vamos aprender, né? Porque aqui já é um cunho escatológico, né? Aqui já é uma profecia sobre o que acontecerá nos últimos dias, tanto Israel, né? E o que vai acontecer quando a igreja do Senhor for arrebatada, né? Nós cremos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Nós somos pré-tribulacionistas, né? Acho que é isso. E nós vamos ser arrebatados antes. Alguns com a tese de Enoque, que Enoque, alguns estudiosos dizem que simboliza a igreja. E Enoque ele foi arrebatado antes do dilúvio. O dilúvio simbolizando a grande tribulação. E a arca simbolizando Israel e a atenção de Deus para com o seu povo. Também no Apocalipse, capítulo 6 ao 19, você vê falar em igreja. Você para trás. E muitos acreditam daí, né, que a igreja será arrebatada durante a grande tribulação. Hernando de Anópolis já crê que a igreja passará um período da grande tribulação aqui na terra. É igual o José falou, há muitas linhas de pensamento, há muito estudo sobre isso. Eu li um livro e você não chega no consenso. Um puxa ao direito, um puxa pela esquerda, né? E ninguém dá um veredito. Ninguém toma um posicionamento fidedigno dentro na Bíblia, respalda. Existem conjecturações, como Enoque, como o dilúvio, como a grande tribulação, e como a árvore de Noé, simbolizando ali o povo de Israel e o trabalhar de Deus na vida do seu povo. Hoje, o trabalhar de Deus é com a igreja, a igreja do Senhor. A Israel não está rejeitada, Israel não foi cortado. Israel é o plano de Deus para com aquele povo.
E Paulo deixa claro isso em Romanos. E a atenção de Deus voltará para Israel, a restaurar o seu povo. Né? As 70 semanas de Daniel, Jesus morreu faltando uma semana. São 490 anos ali. Fabiano, eles começaram com Israel, foi como tudo começou com Israel, né? E o que a Bíblia nos ensina é que terminará com Israel. Sim, perfeito. É o que dá para acreditar, porque nas profecias, principalmente de Isaías, Joel, a visão de Ezequiel, enfim, todos os livros escatológicos, tudo aponta para Israel. Começou com ele e vão terminar junto com ele. Exatamente. Eles não foram cortados. É porque tudo veio de Deus. Vamos falar. É revelação de Deus. Decálogo de Deus. O Cristo de Deus. Veio para o que era dos seus e os seus o rejeitaram. Mas todo quanto aceitaram, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. É por isso que a simbologia, a interpretação de Enoque é plausível. Né? Eu achei muito interessante. E Enoque simboliza a igreja. Porque duas pessoas na Bíblia não experimentaram a morte: Enoque e Elias. E alguns dizem que serão eles que serão as duas testemunhas na grande tribulação. Então, é algo que é difícil meter a mão ali, né? Mas nós vamos tentar um pouco entrar no que está escrito na lição. Introdução. A profecia cumprida na antiguidade bíblica elevado a ala cética a argumentar que a profecia foi escrita depois do fato acontecido. Essa profecia que estamos falando. Com relação às profecias messiânicas, não há como defender esse pensamento. Nessa lição, veremos as profecias de Ezequiel, que tratam de eventos que ainda não ocorreram com Israel. Muito mais agora, com Israel no centro do noticiário mundial. Eles não podem dizer que o profeta escreveu a profecia depois dos fatos. Então há uma ala cética dizendo que a profecia cumprida na antiguidade leva alguns a argumentar que a profecia já foi escrita com os fatos acontecidos, mas não. Existe profecia que se cumpriram. Jeremias viu as suas profecias se cumprirem. Ezequiel viu algumas profecias se cumprirem. Mas a gente vê que no livro messiânico é profecia que ainda não, que antes da pessoa nascer, como Ciro, Deus já está profetizando e chamando Ciro pelo nome. Se eu não me engano, em 700, 600 anos antes de Ciro nascer. Então a profecia, ela não foi escrita porque já tem profecia, não. A profecia tem profecia que foi escrita e que se cumpriram, como a de Isaías sobre o Messias. Mas a gente vai ver que antes do Messias vir ao mundo, Isaías já começa a dizer que ele ia nascer de uma virgem, que ele ia padecer, que todo o pecado ia estar sobre ele, que ele ia levar na cruz todas as mazelas da humanidade, estava sobre ele, o castigo que não trouxe a paz estava sobre ele. Então a profecia, ela tem algo futuro, algo que vai acontecer daqui a 2, 4, 5 dias e algo que já aconteceu. Então há umas alas certas que tentam desvalorizar, menosprezar e fazer com que o povo ou a humanidade não leve a Bíblia em seriedade. Mas nós vemos que Deus, Ele fala no passado, Deus ele fala no presente e Deus ele fala algo do futuro. Por quê? Porque Deus não anda no tempo. O tempo não foi feito para Deus. O tempo foi feito para o homem. Deus ele vive na eternidade. A eternidade, antes dele existir, Deus já existia. A Bíblia diz que ele é de eternidade, a eternidade tu és Deus. Então o tempo é para nós. Deus, quando olha para nós, quando ele olha para você, ele já vê tudo.
Ele vê passado, ele vê presente, ele vê futuro. Deus não tem passado e presente, Deus ele é eterno. Uma profecia que no meu caso, foi uma profecia de um dia de futuro. Porque no dia, quando a profecia veio quando eu era carro, no outro dia eu já não ia ser. Então tem profecia na Bíblia que é futuro. E essa profecia de Ezequiel aqui, ela fala o tempo futuro. Né? Nós estamos à porta de um arrebatamento. Isso é uma porta. Né? E isso tem levado a descrença de muita gente, porque muita gente já ouviu faz tempo. Eu nasci no berço evangélico e já ouvia falar sobre a volta de Jesus naquele tempo. Então muitos levam isso não com muita seriedade, porque já vejo muito isso aí. Já vejo muita gente falando até agora nada. Eu era pequena, casei, estou envelhecendo e nada acontece. E às vezes, por demorar a promessa, alguns começam a não levar as coisas com seriedade. E aí que está o perigo. E aí que está o grande perigo. Né? Aí que está o perigo quando você não começa a levar a sério aquilo que Deus falou, porque o tempo foi passando e você deixou com que a chama da vinda dele esmorecesse. E a gente vê na igreja que é raro você ver uma pregação sobre o livro de Apocalipse. É raro você ver. Você vê que a igreja, o povo hoje, é um povo que não almeja o céu. A gente vive numa época em que o povo quer vida boa na terra. E muitos líderes reconhecem isso e apelam para isso. Por quê? Porque é isso que a igreja procura. A igreja não procura, a igreja procura a glória sem sofrimento. A igreja procura a coroa sem querer colocar a coroa de espinho. O povo quer receber a eternidade sem padecer aquilo que Jesus padeceu. Paulo fala assim: eu trago no meu corpo as marcas do Evangelho. Por quê? Jesus disse assim: se o Senhor passou, imagina o céu que ele vai passar. A gente vive no tempo que sofrimento, ele não é da igreja. A gente vive no tempo que, se o desemprego bater a porta, o primeiro a ser deixado de lado, primeiro é a obra de Deus, já entrega o cara. Se alguém se levantar contra e começar a falar mal, a primeira coisa é deixar Jesus. Jesus é o primeiro a tomar. Jesus é o primeiro a ser deixado de lado. Mas não. A gente vê na Bíblia que obreiro, a igreja, ela tem que entender que se o seu Senhor passou, ele não vai ser isento. Não existe glória sem sofrimento. Não existe glória sem açoite. Não existe coroa de glória sem colocar a coroa de espinho. É isso que a igreja tem que entender. Se alguém passar o que Jó passou, está em pecado. Se alguém passar o que os heróis da fé passaram, é porque tem pecado escondido. A gente vive numa época perigosa, em que tudo tem que dar certo. Os livros que mais vendem nas bancas são livros de autoajuda. Os livros que mais vendem é livro de autoajuda. A gente vive num tempo de pregação, é que tudo vai dar certo. A gente vive num tempo de pregação que Deus vai te dar vitória. Deus vai derrotar teu inimigo. Irmão, que inimigo que você tem? Que inimigo que eu tenho? O inimigo que eu tenho já está derrotado. O inimigo que eu tenho, ele já pereceu. Se eu tiver em Cristo, acabou. A única luta é contra mim mesmo. A minha luta não é contra o meu irmão. A minha luta não é com quem fala mal de mim. A gente não vive luta. A gente não vive guerra. Luta e guerra viveu naquele tempo, quando a perseguição começou a ser sangrenta da igreja. E isso foi luta. Quando os eram jogados diante dos fariseus e se viu como um palco para que os romanos se gloriassem. Isso era tribulação. A gente vive tribulação, irmão. A gente vive um tempo bom. É que a igreja não aprendeu a sofrer. E quando o sofrimento vem, a primeira coisa é ir embora. Esse é o perigo. Os livros, eu estava lendo o que mais vende, ele não está junto. O crente que não sabe lidar com as dificuldades, a hora que vem as divergências, aí ele não sabe lidar com aquilo. O crente, para ser estruturado, ele tem que aprender a lidar com os problemas. A igreja primitiva, ela se fortalecia tanto em Deus, que para eles
poderia virar de ponta cabeça que estava tudo normal. E era um povo, e nós somos remanescentes desse povo. Só que os crentes de hoje, nós somos mal, mal acostumados. Né? Aprendemos que o crente tem que viver em bênção, o crente só, a hora que está faltando alguma coisa, não pode acontecer isso, Deus tem que determinar para Deus fazer isso, para Deus fazer aquilo, e não lembra do que os nossos antepassados passaram. Entendeu? Nós somos melhores do que eles em quê? Então nós temos que entender isso aqui. Aí eles falam assim, se perseguiram o pai de família, quanto mais são honestos. Jesus falou isso aí. Exato. Não é o discípulo maior do que eu soubesse. Exato. Então há um perigo nisso. E você pode ver. Irmão, Deus vai dar vitória. Deus vai dar vitória. Deus vai dar vitória, irmão. Irmão, Deus tem vitória vindo aí. Irmão, é bênção, hein? Mas existe um caminho para a bênção. Né? Um dia eu fui pregar lá onde eu pregava antes, e eu preguei no último dia, e só vitória, que vitória. Aí prega texto bíblico, e vitória. Aí quando eu fui pregar, o que Deus me deu, por quê? Porque existe a parte de Deus, mas também tem a nossa. Eu dizia assim, irmão, Deus vai dar vitória, mas e a vida do irmão? Deus não vai dar vitória porque eu estou falando que vai dar vitória. Deus não vai dar vitória para alguém porque eu estou determinando que Deus vai dar. Para ter vitória, a tua vida tem que estar em conformidade com aquilo que Deus quer. A Deus falou para Abraão, se é tu, Abraão, uma bênção. Aonde? Em qualquer lugar. No teu negócio, a tua vida particular, sozinho, seja uma bênção. Crente não corre atrás de bênção. Não. É a bênção que corre atrás do crente. É por isso que Abraão fala assim, ó, escolha você aí, ó. Eu escolhi descer para o Egito. E é capaz de perder Sara. Então escolhe. Se eu for para a direita, eu vou para a esquerda. Se eu for para frente, eu vou para trás. Porque eu entendi que não é um lugar que vai me fazer próspero. Mas é se Deus está comigo no lugar. Por quê? Porque independente do lugar, se Deus estiver comigo, o lugar será mudado. O lugar será mudado. Se tiver deserto, Deus fará crescer. Deus fará florescer. Aonde eu estou hoje, vou fazer 20 anos de dedinho lá. Daqui uns tempos, 20 anos. Eu entrei na dedinho para 3 meses de contrato e dali se mandaram embora. Eu não conhecia o que era Lima. Eu trabalhava no serviço de pedreiro. Fui lá levar o currículo numa metalúrgica. O rapaz me viu e falou: viu, você está pouco? Aqui não é construção civil, aqui é metalúrgica. Você não tem curso, você não é correio, você não é fresador, você não tem Senai, você não tem nada. Mas vou dar 4 meses, vou dar uns 3 meses para você aí. E Deus me colocou lá. O lugar parecia que não ia dar nada. O lugar parecia que não ia sair dali. Vai fazer 20 anos. Tenho mais de 7 diplomas lá. Não paguei nenhum. Deus preparou tudo. A empresa pagou para mim lá. Por quê? Porque quando você vive para Deus, quando você faz as coisas para Deus, sem ninguém ver, não precisa ninguém bater palmas para fazer. Deus vai te abençoar. Então a igreja tem que aprender isso. A igreja tem que aprender isso. Entendeu? Nós devemos padecer, irmão Nelson, sofrer. Paulo falou assim: até quando eu vou sofrer, sentir dor de parto até que o Cristo seja gerado em nós. A igreja tem que entender isso. O povo de Deus tem que entender o sofrimento. Teve sofrimento, irmão. Já fiz a forma. Uma estou desempregado. A porta fechou. Né? Eu vou abandonar tudo. Jesus não está comigo. Jesus não me ama. Agora coisa errada comigo, irmão. Eu tenho pecado. Vai me ver a vida que eu estou levando. Olha o vizinho do lado. A grama dele é melhor. Eu limpo igual azar. Meu caminho, meu coração, mas tudo é errado. Eu sou afligido, sou castigado. Eles não, mas eu que faço, eu que ando certo. Não, mas o que você vai herdar, ele não vai herdar. O que você vai herdar é eterno. O que eles estão herdando é passageiro. É lugar escorregadio. É lugar escorregadio. Você não. Amém? Então nós temos que entender isso. Toda a profecia, por mais que alguns tenham em dúvida a palavra de Deus, ela é soberana, eterna.
Tem profecia na Bíblia que ainda vai se cumprir. Tem umas que se cumpriram. Tem umas que estão se cumprindo. E tem umas que estão breves para acontecer, que é a vinda de Jesus de Nazaré. Essa é a maior esperança minha. Eu não vejo a hora. Eu sou mais santo do que ninguém não. Mas tem algo, é cansativo. Né? A nossa carne ela não é sujeita à lei de Deus. Romanos 8:6, né? 7, 8. É inimizade contra Deus, pois não é sujeita a lei de Deus, nem verdade pode ser. Portanto, o que estão na carne não pode agradar a Deus, porque a carne é sujeita. Então, às vezes, está preparado. Vai chegar um dia, irmão, ele volta. Você vai sair para trabalhar e vai voltar. Tem aviação, e já tem, se o piloto é crente, o copiloto não deve ser. Se acontecer alguma coisa, o copiloto está ali para pegar nada. Para poder, porque eles não põem o chefe, porque não foi homem que falou, foi Deus. Então, nós vamos estar no trabalho, Deus. Estamos numa época que o crente hoje tem que viver hoje como se Deus viesse hoje. O culto também. Eu vi um vídeo na África, já estou entrando aqui, na África, com a Xerinha. O povo, um pé sujo, pobre, mas quando estava na igreja, o Edivaldo ficava rodando, cara. Precisava do irmão Fabrício dar glória para dar glória. Ali o fogo é individual. Quanto mais perto de Deus você está, mais fogo você pega. Você não precisa, você vem na igreja no dia de terça-feira, dá um silêncio e você pegando fogo. Por quê? Você está perto de Deus. Quanto mais perto de Deus você estiver, mais glória você dá. Mais cantar você canta. Independente que essa irmã quer ser santa demais, estou nem aí. O culto é individual. Agora, quanto mais longe Deus você dá, mais vontade de ir embora mais cedo você tem. Isso é fato. Isso é fato. Porque ele, irmão, o sal, ele preserva. O sal dá sabor. O sal é invisível. Você só vai sentir a ação dele quando você fermenta a água, que vai perceber que o sal está ali. Mas o sal também dá sede. Quem está perto de Deus está ali tem mais sede de querer conhecer a sua palavra. Sobre as identidades dos povos invasores. Vamos lá. Irmão José, lembra para mim, José? Essa profecia envolve muitos nomes e alguns deles até parecem enigmáticos. O nosso desafio é identificar quem são hoje os povos que Ezequiel menciona na antiguidade. Exatamente, é isso que nós vamos entender. Alguém que leu o capítulo em casa, deu uma lida. Se você lê o capítulo, a gente tem que ter, vou falar um negócio para os irmãos aqui, temos que ter um compromisso. A aula não começa aqui, a aula começa em casa. Você tem que tirar um tempo para ler a palavra de Deus. Eu estava fazendo com a minha esposa, foi ontem, né? Temos que parar o tempo. Saber administrar o nosso tempo. O tempo é algo precioso. Eu, Fabiano, eu vendo meu tempo. Eu recebo por hora. Então eu vendo meu tempo. O tempo é importantíssimo. Primeiro, o tempo não volta. Paulo diz que a gente tem que remir o tempo. Saber administrar o tempo. Exatamente. Remir o tempo. Administrar o seu tempo. Em toda época temos que ser assim. Né? Trabalhar, você vai. Chegou em casa, vê se quer brincar, quer fazer alguma coisa, mas não esqueça da palavra. Fazer o filho, por mais que o filho bicho é tudo, por mais que o filho fique com raiva do pai, porque o pai está exercendo autoridade, por mais que o filho fale a palavra amável ao pai, mas o pai tem que ter a cabeça, irmão. Gostou ou não gostando, que vai permanecer, e a esposa tem que estar junto. A esposa tem que estar junto. Né? O marido não pode falar algo e a esposa repreender ou ir contra. Veio isso no meu coração. Falou, a mulher, não, vamos juntos. Para um não tirar o autoridade do outro. Aí o filho sabe o que fazer. Então aqui, no caso, é a mesma coisa. Então essa profecia
O tempo que nós temos que ter é de ler a palavra. O Moisés, o Nelson, o Edivaldo, o Fabiano, o Andruna, é de ligar tudo. Não, senta aqui na mesa aqui. Vamos fazer o quê? A gente vai começar com Gênesis. Vamos ler, eu leio um capítulo, um versículo, você lê o outro, assim vai. Acabou de ler, irmão, a hora e amanhã tem mais. Por quê? Porque nós temos que trazer e aprender a remir o tempo que a gente tem. Tempo não pode ser perdido, irmão. Tempo não volta. Tempo curador. Você pode chorar com a perda do filho hoje, mas o tempo vai te fazer essa dor cicatrizar. Você vai lembrar, mas não vai chorar. E o tempo revela quem é. O tempo revela o que a pessoa é. O tempo vai revelar se é ou se não é. Se é fogo de palha ou não. Então temos que saber administrar o nosso tempo. A lição da escola dominical não começa aqui na igreja, é na sua casa. Você estudar a lição. Aqui tem um versículo diário, você lê todo dia. Não adianta você chegar aqui e aprender só aqui. Lê aqui, aí não sabe que a lição está, não sabe que rumo que está, então você tem que ler na sua casa. Não tem como você ser cheio de Deus se não ler a Bíblia. Tem como, irmão? Não tem. Saco vazio, não fala nada. O próprio Espírito Santo funciona para uma área ali. Exato. Porque é o único instrumento que ele utiliza. É a palavra. Os discípulos, quando foram interrogados, e eles foram questionados, mas onde eles estudaram? Se cumpriu a palavra, o Espírito Santo falar, lembrar daquilo que vocês viram e ouviram. Então nós temos que ler, irmão. Lê a palavra. Aí você vê a pessoa que vem pregar e repete testemunho, aí não prega. Não é, porque não tem conteúdo. Já viu alguém sem conteúdo falar alguma coisa? Fica só repetindo. Então a palavra de Deus ela é para ser estudada. Então aqui a gente vai identificar quem é esses invasores. O capítulo 38 de Ezequiel vai falar sobre o cerco, vai falar sobre essas nações e vai falar sobre o lado do norte, Israel. É que aqui não tem como. Eu falei com o pastor para a gente fazer algo para projetar aqui. Ele tem uma canetinha e seria bom a gente ter um mapa para mostrar o norte, certinho, os povos que estão em cima, né? A gente saber onde está o norte, que povo que é, né? Aonde está Gog, mas quem é esse príncipe? Porque Gog a gente vai entender para frente o que é. Então nós vamos identificar aqui quem são, né? Eu vi muita coisa, eu vi muito vídeo, eu li muito livro, foi espaço curto, porque você trabalha à noite, não fica bem corrido. Eu estava trabalhando e com o livro na mão, dava um passe e o livro na mão. A concepção dos hebreanos é uma só em relação à escatologia, mas outros já são diferentes, entendeu? Aí o aluno aprende uma coisa aqui, aí lá no serviço se depara com de outra igreja, ela já vai entender diferente, já vai explicar para ele, não, essa não, essa tem que pensar. Enfim, cada um entende de um jeito. Então essa escatologia tem que prestar muita atenção no que vai falar, porque é muito complexo. Ninguém chega no consenso. Tem gente que é estudado e não dá um veredito, né? Tem gente que vive só para aquilo ali, né? E não consegue dizer, irmão, Gog é X, Gog é X, não, né? Nós vamos entender o que é. Então vamos identificar quem são. Parte 1. Os invasores. A profecia deixa claro que essa invasão será para o fim dos anos, tá? No fim dos dias, depois da restauração do Estado de Israel, 38 de luz. Isso significa que será antes da grande tribulação, ou talvez logo no início dela. Portanto, não é a mesma batalha do Armagedon de Apocalipse 16 e do capítulo 20 também aqui que nós lemos o textual. Outra informação importante é que os povos da coalizão do príncipe ou comandante chamado Gog, então nós vamos identificar que Gog aqui é um príncipe. Gog é um príncipe, né, que vai vir com a sua coalizão contra Israel. Tá? O príncipe ou comandante chamado Gog são da banda do norte e outros grupos do norte da África, como os etíopes e os deputes.
O capítulo 39 descreve a derrota de Gog e seus confederados. Essa informação geográfica é vaga e muito genérica, considerando a vasta extensão territorial e a multidão de povos que habitam ali. Então vamos identificar alguns aqui, tá? Alguns que habitam nessa região aqui. Então nós vamos ver quem é que está no norte, né? Porque se olhar norte, sul, leste, oeste do mar. Então na parte de cima de Israel. Na parte de cima. Então vamos entender aqui, eu anotei aqui. Rosa antiguidade é a Sarmácia, será? Significa Rússia. A gente vai entender esse significado um pouco na frente. Tá? Esse significado um pouco na frente, então vamos entender ele o que é. Magog, antiga Citas, que significa que é também a Ásia Central. Tá? A Ásia Central, a antiga União Soviética. A antiga União Soviética. E o Afeganistão, aquela parte que está em cima. Meseque, que fala aqui, a antiga Cilícia. Turquia e o sul do Irã. Turquia e o sul do Irã. Então, aqui você vê a União Soviética e Meseque, fala de Meseque. Meseque significa a Turquia e o sul do Irã. É a parte que fica em cima. A Rússia fica no norte também em cima. Tá? A Rússia é a potência lá. E até hoje. Até hoje. Tanto é que alguma parte você vê que a geografia muda. Tanto é que alguma cidade que é ucraniana está ficando agora da Rússia. Então muda um pouco. Né? A gente não sabe daqui quando vai se cumprir essa profecia, a ver pode mudar a geografia. Entendeu? Pode falar. Magog, como era, eles podem ver que eles tiraram do acidente de Jafé, né? Sim. Na época. Então, como esse povo era uma potência fora do comum, então hoje, um estudioso alega que este lugar seria a Rússia. A Rússia. Perfeito. Por causa de algumas coisas que já se cumpriram, por ser uma potência fora do comum em relação aos armamentos e outras coisas a mais. Então eles alegam que seja a Rússia, né? Pelo fato de Magog ser descendente de Jafé, um lugar fenomenal, seu descendente. Então, como poderia ser um país, Magog um país, um lugar, colocar um país aqui, mas um país tremendo, um país bem potente, tipo Rússia e outros, a Europa. Né? Rússia é um ágio. Tanto é que a Rússia peitou todo mundo. Porque o gás, todo mundo pega a Rússia. A Rússia não teve medo de invadir a Ucrânia. Não tem medo. Por quê? Porque a Europa está na mão dela. Se ela cortasse o gás ali, já era. Viu, Fabiano? Tanto é que agora nessa peleja deles com a Ucrânia, alguns países queriam se envolver. O que foi que o principal lá falou? Opa, quem se envolver vão sofrer tremenda consequência. Exatamente. Todo mundo recuou. Não quiseram para abrir com outros países. Exatamente. Não tem como. A Rússia é a grande amiga. E a gente vai entender algumas coisas que fala aqui. Ó. Tubal. Esse é um dos filhos. Tubal é a antiga Capadócia, sul da Rússia. E alguns dizem que Meseque também pode ser Moscou. Meseque também pode ser Moscou. E também Tubal como Tobolsk. Ambas cidades russas. Tanto Meseque quanto Tubal são cidades russas. É por isso que a Rússia ela é a mais que encaixa aqui como a central. Meseque significa uma das cidades chamada que é Moscou. Moscou é Meseque e Tubal como Tobolsk. Ambas são cidades russas. Então a Rússia ali é o maior ali. Entendeu? O fertilizante que o Brasil pega é da Rússia. Não é isso? Então a Rússia perdeu os Estados Unidos. Eu vi eles pisando, como se estivesse pisando em cristal. As concessões não fizeram o Vladimir Putin paralisar o ataque, não. De jeito nenhum.
De jeito nenhum. Então a Rússia, ela engloba muitos estudiosos, alguns. João Almeida fez um livro que fala sobre isso, e tem outros também. Tem um que fala assim, irmão, eu não tenho dúvida que é a Rússia. Ele falou, não tenho dúvida que é a Rússia. Na Guerra dos 6 Dias, em 1967, se não me engano, Israel não tinha como vencer. Se você pegar o YouTube e colocar a Guerra dos 6 Dias, Israel era minoria. Os tanques de guerra, você tem ideia? Quem equipou os outros povos para ir contra foi a Rússia. O equipamento, os tanques, veio tudo da Rússia. Vai contra Israel. Contra Israel. Alguns tanques, alguns instrumentos de guerra que Israel tinha, veio da Alemanha. Pegado da Alemanha. Agora, quem ajudou, quem vendeu arma para as outras nações invadir Israel na Guerra dos 6 Dias, foi a Rússia. A Rússia foi um. E ali, irmão, ali era minoria, não tinha como acontecer. A gente vê na Bíblia que Israel não é de hoje, que Israel é a prova viva de que Deus existe. Porque as guerras que Israel enfrentou, a peleja que Israel enfrentou no decorrer da história, é a prova viva de que Deus é na vida daquele povo. Não tem como, irmão. Não tem como. Eu estava vendo a guerra dos 6 dias, eu falei, meu Deus. Também Hitler matou um monte de judeus. O povo foi perseguido de uma forma extraordinária. E está vivo. Mesmo tendo a diáspora, a Bíblia, ela vai dizer que Deus vai trazer todos eles para lá. Em 1948, o povo foi estabelecido, foi votado e eles se tornaram a nação. Então, aqui ele fala assim que a Pérsia é o Irã, Etiópia é a antiga Cush, vai falar aqui, é a Etiópia. Líbia, a antiga Put é a Líbia, tá? É a antiga Put. Gomer, a antiga Anatólia, que é Turquia também, e Togarma, que é a antiga Carmex, é a Turquia. E esses são os povos que estão na parte direita. Só esses, a Etiópia e a Pérsia, né, estão para cá, mas a maior parte ali a maior de todas ali é a Rússia. Então a Rússia é a mais que encaixa como sendo a base, aquilo que eu falou, a cidade ali, onde o príncipe vai se levantar. Enquanto os outros países estavam resmungando em relação ao que estava acontecendo em Ucrânia, o presidente Bolsonaro foi lá, como se estivesse apaixonando o presidente. Tanto é que começou a sair um algo-xixo, que o Bolsonaro estava concordando com o que o presidente da Rússia estava fazendo no Ucrânia. O conversor não interpreta tudo coisa. E o Bolsonaro estava lá, aperta a mão dele, e esse sinal que eles fizeram, que ele fez lá, foi um motivo de bochicho para as outras nações. Tá? Porque a Rússia, irmão, lá tem evangélico na Rússia lá? Não me faça pergunta difícil. Ali é bonito. Ali não tem essa não. Ali tem essa. Então essa batalha aqui não pode ser confundida com Apocalipse 16. Entendeu? Alguns acreditam que a igreja será arrebatada antes. Então Jesus vem, arrebata a igreja. Alguns dizem que será feito um acordo com Israel, com 10 nações, a União Europeia. Alguns dizem, e ali será feito um tratado e vai ali começar a reconstruir o templo. E alguns acreditam que essa batalha que seja no final da grande tribulação. Não posso dizer se isso é verdade ou não. Alguns acreditam no começo. Alguns já dizem que pode ser no fim da grande tribulação, quando Jesus vem. Quando Jesus vem em glória com a igreja, entendeu? E ele vai ter, porque quem está levando esse povo para lá não é Deus, é meio fato. O que tem que ser destacado no texto do capítulo 38, é a mão de Deus ali.
O centro ali, assim como no livro de Jonas, o personagem que se destaca ali é Deus. Aqui também é Deus. É Deus que está trazendo para acertar conta com o príncipe de Gog, com o príncipe de Magog. É Deus que está trazendo, porque Magog é um título. Assim como o faraó é um título. Magog. Então é Deus que está trazendo. É Deus que está levantando essa nação. Porque é Deus que vai destruir aquele povo. É Deus que vai fazer. Eu vou lançar anzóis no teu nariz. É o próprio Deus que vai. Então o personagem que está ali é Deus. E alguns acreditam que, acabando, porque como Jesus morreu na última semana, porque os 70 dias ali são anos, são 70 anos profetizados. Jesus morreu na última semana, no ano 483, para completar as 490 semanas. São 70 vezes 7. Porque quando o judeu casa, existe uma festa de 7 dias. No caso de Jesus é 7, vai decorrer 7 anos. É isso que muitos acreditam. E nesse inteirinho de 3 anos e meio será um pacto de falsa paz que haverá no mundo, segundo alguns acreditam. E no meio desse, acabando os 3 anos e meio, esse vai se revelar quem é. O templo terá sido construído. A besta que subiu da terra e a besta que subiu do mar, ali são dois poderes. Um poder político que subiu da terra e um poder religioso. As duas bestas ali são isso. São duas autoridades. O poder político, que vai governar tudo, e um poder religioso, ou seja, uma religião só. E é isso que faz a igreja ser perseguida hoje. Porque a igreja só adora um Deus. E é isso que faz fazer Israel ser perseguido. Porque Israel só adora a um Deus. É uma religião só. A maior guerra hoje em dia é contra a igreja. Porque a igreja ela detém aquilo que é verdadeiro. A base estrutural de uma sociedade, quem defende é a igreja. A igreja ela carrega em si aquilo que há de benéfico, aquilo que é de estrutura para uma sociedade viver uma sociedade amadurecida, desenvolvida e com caráter. É a igreja. Ela é o baluarte da verdade da igreja. É por isso que a toda investida é contra a igreja. Ideologia de gênero, a igreja rebate. O aborto, a igreja não concorda. O posicionamento da igreja é diferente do posicionamento do mundo. O posicionamento de Israel é diferente do posicionamento das outras nações. A Israel só adora somente a um Deus. Só isso. E o que vai acontecer é que eles vão querer que adore a uma religião só. A uma religião só. Hoje nós temos aqui no Brasil ainda esse privilégio. Você dizer que é crente. Dizer que é crente fica até bonito. A gente vê pessoas que vivem a vida mudando, uma pessoa que vive bebendo, uma pessoa que vive nos shows cantando música do mundo, em rede nacional, transformando em profissão e dizendo que é crente. Então, ser crente antigamente, você era jogado no calabouço, você era preso, você ia para a cadeia, você morria lá dentro. Policarpo e outros que foram. A história diz que Roma foi clareada com os irmãos pegando fogo para iluminar a estrada de Roma. Viraram como espetáculo ao mundo. Hebreus quer dizer que homens do qual o mundo não era digno. Homens do qual o mundo não era digno. Hoje, aí vive um tempo de facilidade. Bom, se a guerra começar a perseguir cristão, já pensou? Pedro vai dizer que as posses dos irmãos eram confiscadas. Alguém chegar na tua casa, puxar você para fora e pegar na sua casa, e pegar tudo que você tem. Aí ele fala assim que a aprovação da vossa fé é como ouro enfilado no fogo. Deus está tirando a impureza para o material ficar maleável. Porque o ouro, se terá impureza, ele não fica maleável, ele quebra. Agora, quando você é moldado, quando a impureza sai, aí o goleiro pode fazer o que o ourive pode fazer o que ele quiser. Então a gente tem que entender que a soberania de Deus é tudo. É Deus que é soberano. Então é Deus que está trazendo. Então não pode ser confundido.
A outra vez que aparece Mangog aqui é na Batalha do Armagedon. Ali alguns acreditam que é depois do milênio. Deus vai destruir. Quando começar o milênio, depois do milênio, a Bíblia diz que Satanás será preso durante 1000 anos. E depois de 1000 anos ele será solto. E enganará as nações e virão contra aqueles que estão no trono. É segundo o que muitos acreditam. Aí que vai até a batalha do Armagedon. Porque essa profecia que está aqui no texto, o áudio, fala assim: e sairá enganar as nações que estão sobre 4 cantos da terra. Está falando o quê? De algo mundial. 4 cantos são os 4 pontos que abrangem todos os povos ali enganados. Para ir contra quem está no trono. Ele fala assim: canto da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha contra quem está no trono. Então é Jesus que está no trono. É Jesus que está reinando. Tá? É Jesus que está reinando ali. Ali vai o milênio. Aí depois do milênio, Jesus vem. Aí a Bíblia diz que ele será derrotado. Porque pensa comigo, se seria a Bíblia, no lago de fogo não tem ninguém. O lago de fogo não foi inaugurado ainda. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Se você ler na Bíblia, os primeiros que vão provar é o anticristo, né? E o falso profeta. Se eu não me engano, isso foi as duas vezes. E depois Satanás será preso, depois será solto, enganará as nações e ele será lançado lá. Entendeu? É uma lição bem complicadinha essa lição aqui. Porque muito tem um ponto, né? Vamos lá. Compreendendo a profecia, o discurso de Ezequiel deixa claro que a mensagem não é para a sua geração, mas para quando Deus quiser regressar o seu povo da diáspora de todas as nações da terra. Como a profecia é para um tempo ainda distante, esses oráculos divinos foram vazados na linguagem da época do destinatário original. É necessário identificar esses povos no contexto em que vivia o profeta e procurar identificá-los nos tempos atuais, quando possível. E isso tornará a profecia compreensível e mais vivida em nossos dias. Então essa batalha aqui está prestes a acontecer. A gente não sabe o que acontece nas recâmaras das nações aí. A gente não sabe, nós estamos aqui no Brasil, a gente não sabe nada. De repente a gente ficou sabendo que a Rússia está invadindo a Ucrânia. Ninguém sabia de nada. Amanhã pode dizer assim, ó, Rússia contra nações estão querendo invadir Israel. A gente não sabe. Né? A gente não sabe quando vai acontecer isso. A gente não tem noção. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Um governante sobe, um governante sabe, mas, né? A vontade do povo está sendo feita. Não, Deus está no controle de tudo, nada fora. Nada fora. Assim como o diabo também, como fala um grande escritor, ele diz que Satanás é como um cachorro na colheita de Deus. Rosa quando quer. Quando Deus quer, ele rosa. Então Deus tem o controle de tudo. Então tudo está na mão de Deus. Então nós identificamos essas nações aqui, o que são Meseque, como Moscou, né? Put, como a Líbia. São nações que estão na parte norte. Se você pegar o mapa, você vê que estão na parte norte. Daquela parte ali que vai surgir um homem, um príncipe, um comandante, que vai se organizar com a sua colisão para ir contra Israel. Vai contra Israel. Para ter as riquezas de Israel. Mas é Deus que está levando para lá. Assim como Deus levou na boca dos outros. Tudo é Deus que está fazendo. Para um fim. Deus ele não é aquela pessoa, aquele ser que faz um plano raso e joga fora para fazer o que ele deu errado. De jeito nenhum. Fez um plano, acabou. Aquilo ali. Por mais que. É por isso que Paulo disse que Jesus foi morto antes do tempo. Porque Deus não pega de surpresa. Consegue pegar de surpresa? Alguém consegue pegar Deus de surpresa? Não consegue. Não tem como. Deus ele vem, não tem como. Eu não é nada contra, mas às vezes eu me questiono algumas coisas. Eu vou falar assim, não estudei, orei, chegou aqui no público, Deus mudou a pregação. Eu fico meio assim.
Eu fico meio rechaçoso quando é isso aí. Porque Deus sabe quem vai, né? Mas você já pensou? Olha, Deus fala assim, a irmã Gisele vai na igreja hoje. Mas, olha, ela deixou de ir, mas será que ela vai voltar? Deus sabe se ela vai ou não vai. Deus sabe se vai ou não vai estar. Deus sabe, irmão. Deus não pega de surpresa. Né? Por mais que o plano às vezes está assim, por mais que a vida está assim, o filho parece que vai, a família parece que vai, o obreiro parece que está tudo mais, no fim ele volta. No fim ele volta, porque Deus tem um plano, e o plano de Deus ele prevalece. Gog, o nome Gog, fora da profecia de Ezequiel, só aparece mais 2 vezes na Escritura. Um descendente de Ruben sem qualquer vínculo na profecia. Ele vai dar lá em 1 Crônicas 5:4, o nome chamado Gog, mas não tem nada a ver com isso aqui. E na revolta de Satanás contra Deus e seu povo depois do milênio, em Apocalipse capítulo 20, versículo 8, como outro acontecimento. Tais nomes de Apocalipse são emprestados de Ezequiel 38 e 39. Né? A enciclopédia judaica identifica Gog como rei Giges, também conhecido como Gogo, da Lídia, região da Anatólia, na atual Turquia asiática. Essa é a interpretação da maioria dos expositivos do Antigo Testamento e dos arqueólogos, mas a descrição profética parece identificá-lo como um título, como Faraó no Egito, já na antiga Pérsia, César em Roma, e não um nome pessoal de alguém. Então alguém está falando sobre o nome, né, sobre o nome de Gog, que não é o nome de uma pessoa, não é um título, tá? Ele é um título, tá bom? Assim como Faraó, como César, né? Faraó teve um nome, Faraó teve vários, né? E o último foi então são títulos que é dado para homem para exercer uma função, tá bom? Vamos lá, agora eu espero. 2. Sobre a identidade dos invasores. Nosso irmão de volta, número 1, 2, 1. Agora, é o nome do descendente de Jafé, filho de Noé, que aparece em Ezequiel como um lugar. As fontes antigas o incluem com os habitantes do Calco, procedentes de Gog. O historiador judeu Flávio José identifica Magog com os siglas, um conjunto de etnias nômades que viviam na região norte do Mar Negro e do Mar Cáspio. Os ciclos aparecem no Novo Testamento juntamente com os bárbaros. Então aqui ele dá um resumo do que é Mangólia. Aqui já é onde vai ficar concentrado ali. É aquilo que o irmão José falou no começo. Ele é um descendente de Jafé. Descendente, porque tudo veio de Noé. Toda a geração que tem hoje, o povo que tem hoje nascido no mundo aí, hoje é tudo de Noé. De Noé que veio tudo. Aqui, sabe, nós aqui, Rússia, é tudo descendente de Noé. São ali que veio todas as nações. Ali começou a vir e chegar até hoje. Então são descendentes dele. É o nome do descendente de Jafé, filho de Noé. Mas no caso da profecia aqui, ele não tem nada a ver com isso aqui. Ele está falando de uma localização da região norte do Mar Negro e do Mar Cáspio. O que eu falei para mim? Colossenses 3:11. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículo 11. Colossenses capítulo 3, versículo 11. Diz assim: onde não há negro, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cita, servo, livre, mas Cristo é tudo em tudo. Ele vai citar aqui os descendentes dessa região aqui, tá bom? Meseque e Tubal. Tubal e Meseque são dois 7 irmãos, filhos de Jafé, filho de Noé. Os filhos de Jafé são Gomer, Magog, Mandai, Javã, Tubal e Meseque e Tira. Esses dois jafatitas deram origem a Tubal e esse outro aqui, Músico.
reinos frigianos da Capadócia, na Anatólia, segundo inscrições assírias. Nessa coalizão aparece mais um da família de Jafé, Togarma, filho de Gomer. Gomer é o primeiro da lista dos filhos de Jafé. Ele é identificado desde a antiguidade como o povo do Cáucaso, né? É algo bem complicado essa lição aqui. Então aqui ele vai aparecer mais um nome, e é o nome que aparece na profecia: Meseque e Tubal, dando o nome de lugar. E alguns acreditam que Meseque é a própria Moscou, na Rússia, tá? E Tubal como Podolsk, ambas são cidades da Rússia. Ambas são cidades, e a maior potência que tem é a Rússia. Eu pensei, quando vi a guerra da Ucrânia, que os Estados Unidos iam intervir, porque a maior potência que, na minha noção, né, é Estados Unidos. Os Estados Unidos vai entrar com tudo lá. Eles chegaram a se preparar, viu? Mas de acordo com a mensagem do outro lá para eles, não que eles tivessem medo, porque eles também são uma potência terrível. Sim. Não, os Estados Unidos não tem para ninguém. Sim. Estados Unidos, China. Só que o presidente lá que viajou falou até falando algo que o outro da Rússia não gostou. Então, o outro achou que alguns deles ali iam entrar. A China também, que falou algo que eles não gostaram, e eles falaram isso aí, que aquele que se envolvesse nessa batalha entre ele e o Ucrânia ia sofrer grandes consequências. Ele tem um monte de povo lá, então, Os países hoje, irmão, e mesmo assim, como ele falou nos Estados Unidos, teve concessões para a Rússia. Os Estados Unidos colocou algumas coisas contra a Rússia. Tanto é que a dificuldade apareceu na Rússia lá. A sua moeda, com as coisas fechando lá. Mas a Rússia não teve medo, não. E se explodir uma guerra ali, acaba tudo. Acaba tudo. E hoje é bomba atômica. Hoje é nuclear. Hoje acaba tudo, irmão. Se uma dessas nações vai junto, já pode preparar. Não pode fazer madeira que vai. Porque acaba tudo. É guerra nuclear, é bomba atômica. O ser humano ele pega a tecnologia não é para abençoar. Né? Alguns acreditam que a cura do câncer já existe. Alguns acreditam que a cura do câncer já existe. Mas o dinheiro que é circulado em venda de remédio é grande demais. É grande demais. Porque a tecnologia avançou muito. Então o que a farmácia, aqueles que fazem, ganham, irmão, o custo para tratamento do câncer é barato ou caro? É caro. É caro, irmão. Teve um que apareceu notificando a cura do câncer e sumiu. Está valendo, sumiu. O homem desse apareceu, depois ele apareceu um pouco. É muito dinheiro que vira. Então, o ser humano, o homem não está nem aí, ele não faz coisa para o bem. Entendeu? A tecnologia que eles pegam não é para fazer o bem, mas é para destruir. Deus dá sabedoria para o homem. O mundo jaz no maligno, eles são influenciados pelo mal a fazer as coisas que não eram para ser feitas. Você vê a Rússia lá? Pessoas passando fome, pessoas morrendo, crianças morrendo, né? A correria do inocente para querer fugir daquele país, e ninguém está nem aí, pô. Por uma ideia, por um planejamento deles, eles não querem saber se vai morrer criança ou não. São danos colaterais de uma guerra. A Segunda Guerra Mundial foi algo catastrófico. Bilhões de pessoas morreram. A bomba de Hiroshima, meu Deus do céu. Então o ser humano que pega a tecnologia não é para o bem. Até a gente com o celular na mão. A tecnologia que chega a nós, às vezes Deus dá uma tecnologia, mas o coração do ser humano ele pega aquilo que é bom, aquilo que é bênção e transforma em maldição na vida dele. O celular é pequenininho. O celular é algo que na mão de um adolescente, na mão de uma pessoa que não sabe usar,
Irmão, isso aqui perverte. Aqui o mundo está aqui. O mundo da pornografia está aqui. O mundo pecaminoso está aqui. O mundo de incesto está aqui. O mundo de pedofilia está aqui. O mundo de homossexualismo está na mão. É por isso que nós que temos a tecnologia na mão, temos filhos, temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Tá? Eu falo para minha filha, né? Eu não sou perfeito não, irmão. Minha filha precisa melhorar muito. A gente fica em cima e às vezes ainda dá problema. Né? A tecnologia é boa. Filho não pode dormir com o celular. Pode. Não pode dormir, porque isso aqui é carne. Vamos falar, a natureza pecaminosa, a tendência é ver aquilo que não presta. Aquilo que os olhos vê, é aquilo que vem na cama, vai trazer reflexão. E algo na mão que possa atiçar esse desejo, é tudo que quer. Então, você que tem filha, não deixa dormir não. Não deixa não. Porque você está com o seu pai dormindo, você não sabe o que está acessando ali. Aí depois a filha muda para o outro lado, depois o filho se transforma em homossexual, depois a filha começa a ficar apaixonada pela amiga, porque isso aqui influencia. Nós temos que tomar muito cuidado, é pequeno, mas a podridão está ali. Ah, mas vai achar ruim, e daí? Vai me odiar, e daí? É melhor viver te odiar, mas não caminho certo. Depois vai enxergar que está certo. Eu vi um médico falando, ele falou assim: se eu sou médico hoje, eu devo ao meu pai, com 2 dedos na boca, cuidando de batata e plantando mandioca, mas sempre me batendo para estudar. Ele não fazia o que meus amigos faziam, ele não deixava eu sair para um lugar sozinho, ele não deixava eu ficar na casa de todo mundo direto. Se eu sou o que eu hoje, é meu pai. Por quê? Porque se ele deixa eu viver a minha vida, eu não estava aqui. Ele não estava aqui. Então nós temos que tomar cuidado. Deus vai requerer de quem? Do pai. Deus vai cobrar de quem? Se o seu filho se perder por falta de instrução, o primeiro que vai peneirar é você. Agora, se perder com você instruindo, você está isento. O seu maior patrimônio é da tua casa. Que se perca isso aí. Não é teu emprego. O teu maior patrimônio é a tua família. Não teve sucesso lá fora, mas teve sucesso dentro de casa. E quem tem sucesso dentro de casa tem sucesso lá fora. Nenhum sucesso vale a pena a família. Nenhum. Então a tecnologia está aqui, ó. Nosso irmão não consegue usar a tecnologia por dentro, igual a irmã falou. Está aqui dentro do coração. Precisa tomar cuidado. Pai que sim, não é pai, é pamonha, irmão. Pamonha. Fica em cima. Depois vai ver. Igual eu falei, minha filha, você pode dormir? Eu falei, e não vai dormir com raiva não. Eu bato e vem beijar ela ainda. Não vai dormir com raiva não. Não vai não. Mas não trabalha, não faz nada. Você viu essa geração? Eu vi um vídeo que eu fiquei admirado. Um menino, irmão, no trem, a mãe segurando o menino, não estava na casa da mãe, 7 anos de idade, mãe. Não, 7 anos de idade. Dando tapa, porque a mãe segurou isso aqui, ó. A mãe pegou isso aqui, dando tapa na cara da mãe. Irmão, você arrebou o outro, ele fica de um lado, 5 dias ali. Irmão, eu sou filho. É por isso que a lei da palmada veio para tentar fazer o quê? Porque o que pode frear a natureza pecaminosa do filho é o pai. O meu sobrinho ficou endemoniado, sendo criança. Porque a mãe faz tudo o que ele quer, escolhe o que ele quer, cai na rua, chora dentro de casa. Ô irmão, ô querido, se você não consegue ter sucesso na sua casa, ter sucesso no evangelho, como? Nunca é tarde. Posicionamento. Pode dizer que você é chato, que você é quadrado. É um amigo da minha filha que disse que eu era chato. Não sou chato não. Não sou chato não. Você entendeu? Porque isso aqui, ó, aqui está tudo. Aqui é uma desgraça. E você tem, ó, a internet está aqui, ó. Acende o Wi-Fi está aqui. Aí depois,
fulano está vendo isso, fulano está vendo filme pornográfico, aí vai. Aí põe fogo naquilo que não pode apagar. Tome cuidado. Sua família. Sua família. Às vezes aí que é pai, a gente tem o coração mole. Se o coração fala, não, hoje eu vou deixar. Um dia eu falei, hoje eu vou deixar. Dormir, uma coisa doida, sabe que você acorda ruim? Porque você tem que tomar cuidado. A tecnologia é boa, mas tem que ela seja bem usada. Então você vê que a geração de hoje, o mundo, a igreja ainda pega do data show, a tecnologia, usando o bem da obra. Evangelismo, pregação, youtuber. Aí você vê uma geração que o TikTok, você vê crente dançando, fazendo exercício. Crente deixando de ser crente para ganhar like, seguidor, curtida. Irmão, eu não vou brincar para o Senhor, não, irmão. Paulo falou assim: se você conhece alguém que se desviou, eu não quero saber disso aí. Pai, Senhor, irmão, me perdoe, mas eu não me identifico. Irmão, aí dança lá, foi ver na igreja aqui cantar. Se escondo, me sentindo triste. E a minha mãe colocou isso aí, me sentindo triste, angustiado. Falei, mãe, quem tem que saber da sua vida é Deus, não os outros. Uma geração que se expõe muito, aí para Deus não vai lá. Minha mãe colocou, se sentindo triste. Eu falei, irmão, lá na mão, mãe. Só me criou com tanta afim, se sentindo triste, você não entendeu não? Os outros têm que saber que você está. E você? Ô irmão, não, maturidade cristã. Peça a Deus estratégia, jejum, oração. Entendeu? A minha filha não é filho para vir, para fazer é bom. Mas para cuidar, não, Nelson, dá trabalho, dá. Não vê a visão do pai. O pai quer ver o pai. O pai quer ser parceiro, quer ser amigo. Eu falei com o rapaz lá, ele falou, irmão, minha filha, eu falei, varão, vai ver a apresentação da tua filha. Você vai marcar a vida dela, vai lá. Lá com um pouco de serviço aí, vai lá. Mas o que vão dizer, que vão falar, irmão, vai lá, conversa com o teu chefe, fica para ele. Família é tudo. Família é tudo. Sucesso. Não é no pé. Na verdade, nós temos sucesso lá fora também. Falei que dele, então vai ter lá fora, porque as 3 noras eram aqui fora. Mas vendo Noé, entraram para dentro. A Bíblia mostra que ele tem sucesso dentro de casa, ele tem sucesso lá fora. Mentira, tem lá fora, dentro de casa, verdade. Se lá fora tem mentira, eu fico dentro de casa. Amém? Vamos lá. O ponto 3 aqui. Sobre a identidade dos povos invasores. A gente está no 3, 2. O 3 agora, eu vou pular. Tá? Peço que vão ler um pouco essa. Eu queria, no fundo do coração, que eu chegasse a fazer uma livro de casa lá. Estudei. Olha, eu posso acrescentar isso aqui, achei isso legal. Não, o professor sou eu. Mas eu não sou o dono da razão. Eu vou mastigar o mundo, Fabiano. Eu pesquisei algo. Posso ler? Foi ficar à vontade. Foi, irmão. Vamos lá. Irmão, o professor que pensa que era dono de si, que ele mandar. Bom, eu não tenho medo de eu chegar, pegar o José e colocar assim, mas eu vou sentar com você com todo prazer. Não quer dizer que eu estou aqui, vou ficar aqui para sempre. Então estude, irmão. Estude, se prepare antes, para quando Deus te chamar, você está afiado. Você está preparado. 3, sobre o contexto escatológico. Não é, olha para mim. 3. O 3 e depois o 3:1. Pode ler. A interpretação popular que considera a Rússia como Gog ganhou muito espaço durante o período da Guerra Fria. Gog e Magog. A mensagem contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Mesec e de Tubal. É uma das passagens mais difíceis das Escrituras. Muitos acreditam tratar-se de uma expressão genérica para indicar o futuro inimigo de Israel. Os reis virgens da Bíblia, por exemplo, seria a figura do futuro inimigo de Israel, que comandaria os seus confederados.
Segundo o Talmud, literatura religiosa muito antiga dos judeus, Gog e Magog são dois nomes paralelos de uma mesma nação. Esses inimigos de Israel serão derrotados, e isso nos desperta a esperança da nossa vitória em Cristo, pois a profecia mostra que Deus está do lado do seu povo. Exatamente. É por isso que a Rússia tem tanta relevância aqui. Por quê? Porque alguns entendem que Meseque e Tubal aqui são cidades da própria Rússia. E se ele é chefe, se é um príncipe, que é chefe e sobressai, domina sobre Meseque e Tubal, alguns acreditam que seja a própria Rússia. E o Talmud dá resposta para isso. Porque o Talmud falou o quê? Que Gog e Magog, Gog e Magog são dois nomes paralelos de uma mesma nação. Assim como Meseque, alguns acreditam que é a própria Moscou. E Tubal, Podós, ambas cidades da Rússia. Entendeu? Por isso que ele fala que eles são um paralelo. Porque está submisso a esse governante, a esse líder. É o que muitos entendem. Outros já entendem diferente. Entendeu? Mas a Rússia é o mais que se encaixa. Tanto em território, porque ela é gigante. Você vê no mapa, ela é maior ali. E tanto em poder bélico. O poder bélico, igual a Rússia dá de pau com qualquer um. Né? Com qualquer um. Eu vi o poder dela nisso. Recebeu os outros países primeiro. E eu vi, mano. Os Estados Unidos é uma potência muito grande. Tem um monte de os confederados deles ali, a União, tudo certinho. Mas eu vi eles pisar em algodão. Igual não falou, como o outro engrossou a voz. Se entrar, vai tomar. O que eu estou tratando é aqui. Então, se ninguém pode combater, é só Deus. E essa é a esperança do povo. Que quando ninguém vai, quando não tem jeito, quando ninguém pode refrear o mal, Jesus pode. Ali vai entrar com intervenção. Entendeu? Ali é com intervenção. Exatamente. Senaqueribe, quando sitiou Israel, o povo de Deus, não tinha mais jeito, não. Era minoria. É o rei Josafá, se não me engano, que ora a Deus e fala, nessa pena não tereis que pelejar. Teve guerra que Israel enfrentou que o fim era certo. Gideão vai com 300 e mata tudo. Então o trunfo, o principal, a arma, é Deus. É Deus. É quando Jesus vem à sua igreja, segundo alguns acreditam, e destrói. É Ele que vai trazer o Estado para Israel. É Ele que vai. Entendeu? E muitos acreditam que é no começo da grande tribulação. Tá? No começo da grande tribulação. É por isso que ele vai enganar muita gente, ele vai vir bom. Já viu os filmes de terror? O filme de terror, Satanás nunca é bonito. Satanás é chifrudo. Satanás é horroroso. Então os filmes passam, o cinema passa uma imagem de Lúcifer, não como anjo de Lúcifer, mas como na visão, alguém feio. Mas ele vai vir sapateando o rodão, fazendo aquilo que. Pode ver a sociedade, o lado esquerdo, pode ver. O discurso é paz mundial, é a paz, Deus é amor, Deus é amor, irmão. Deus vai destruir, não é isso? Os homossexuais se basam, Deus é amor, irmão. Mas esquece que Deus é justiça. Então esse amor falso que eles dizem, é isso que está englobado aqui. Porque Deus é amor, mas Ele é justiça também. Então a pedra principal, o principal da igreja, do povo de Deus, político não resolve o problema da igreja. A gente vê uma geração que depende de política. É uma geração, olha, temos coragem de colocar fulano lá. Porque fulano lá vai barrar o que vai vir. Se colocar um deputado lá, as leis que convêm vão para mão. Pouco interessa. Podem quintar o que tiver. Se Deus tiver que apertar o cerco, vai apertar e flipar. A nossa fé não está nisso. Pedro está preso. Pedro está aprisionado e não tem esperança de sair de lá. Preso. Pedro não grita. Pedro não xinga. Pedro dorme. E a igreja? A igreja está orando. A ferramenta da igreja. A gente vê as instituições evangélicas, chamada igreja, querendo colocar líderes lá
no Congresso. Deputado lá, irmão, é as leis, eles estão lá para. Não. Aí a fé da igreja não é pautada em Deus, mas em homem. Aí quando muda um governante, irmão, agora a coisa vai apertar. Como se fulano resolvesse alguma coisa. Mas irmão, pode estar o pior presidente do mundo governando. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Fala, meu Deus. O povo se esquece do cumprimento da palavra, Fabiano. Deus já deixou escrito na Bíblia que o cerco vai apertar, o anticristo vai vir, que a igreja vai ser perseguida. Independente de quem entrar lá em cima, Deus vai cumprir a palavra dele. Ele não vai voltar atrás. Deus fala na Bíblia que ele não é homem, nem filho do homem, mas comigo nem vai se arrepender. Porque o que vai acontecer? Pode colocar 50 Bolsonaro lá. Está perfeito. Vai acontecer, a gente não adianta, a gente vai ser perseguido, a gente vai passar por um período ruim, não tem como evitar o que já está. O que você mesmo fala que Jesus fala? Está escrito. O que está escrito não vai mudar. Não, e isso era para alegrar a igreja, não era, irmão? Era para alegrar a igreja. Era para alegrar. Porque a mãe, quando ela está grávida, a mulher, quando ela está grávida, ela senta junto e paga. As primeiras contrações, as dores, mas no final a vitória vem. Eu estou sábio, Jesus, que ele não falou nem o dia nem a hora, mas deixou os sinais. Exato. É igual o povo estava tudo triste, o outro entrou, aí o povo vem comentário e fala assim, irmão, deixa Deus cumprir a palavra, você cumprimenta a palavra. Homem não vai paralisar, pelo amor de Deus. Não importa quem governa. A gente vai a igreja se reunir, né? Irmão, vamos votar em fulano. Ó, fulano fica de pé, fulano fica de pé. É nosso deputado, nosso deputado, nosso deputado, nosso deputado, nosso deputado, nosso deputado. Irmão, quando Deus age, não tem como. A fé do povo é que vê que está em homem, não está em Deus. Ele volta. Mudou fulano, Brasil, alguém colocou lá, Brasil está de luto. O Malafaia briga até hoje na rede social, inconformado com a eleição do homem lá, Tudo que é um cara inteligente, que lê Bíblia, né? Olha o que está acontecendo. O mal está colocando uma coisa tão grande nos olhos dos homens que se diz homem de Deus, dotado de vasto conhecimento. Até esses homens aí estão dormindo espiritualmente. Ele luta até hoje, ele está brigando até hoje na rede social em relação ao presidente. Então, irmão, a nossa fé está em Deus. Independente de quem governa, independente de quem reine, Deus é soberano. Ele fala. Quem lutava as guerras? Deus. Quem levava Israel? Era Deus. E Senaquerib? Está rodeando. E o povo? Não tem jeito. E o povo vai cantar. Por quê? Quando o povo canta, ele vai trabalhando. A igreja está orando em Pedro, está preso. Quem vai tirar de lá? Você tem governo? Não tem. Tem alguém que pode cochichar no ouvido do imperador? Não tem ninguém. O que pode fazer? Não pode ter uma arma. Que arma? Nós vamos orar. Ah, mas é melhor pela palma do que orar. É melhor tomar uma decisão do que orar. Para que pagar preço? Para quem entrar na madrugada para orar, é melhor colocar um deputado lá. Nós vai lá, nós fecha tudo lá, nós vai para a rua. Irmão, você é cidadão, você tem que votar certo. Eu concordo. Se é pessoas que tem ali, mas vem nem tudo que aparenta ser é realmente o que é. Nem tudo que reluta é ouro. Questionário. Tá? Pela descrição profética que o nome Gog parece. Pela descrição profética, o que o nome Gog parece ligar? Quem respondeu? A descrição profética indica o título de Faraó. Tá? Título de Faraó. Quem são as peças hoje? São o Irã. Aquilo que eu falei no começo, os iranianos, na lista dos nomes. O Irã hoje são os persas. Tá? É o que está na parte 5 de Israel, que vai vir na grande tribulação para tentar destruir Israel. Qual é o significado da palavra hebraica rosto? Significa cabeça, chefe, pico, monte, parte superior, o líder. Eu não posso responder também do professor.
O que levou muitos estudiosos a identificar a Rússia como Gog foi a semelhança dos sons Rússia, que levou muitos estudiosos a identificarem Rússia, Bezek, com Moscou, a atual capital da Rússia, e Togarma com Tobolsk, que no caso ali é Tubarão, cidade russa. De onde veio a interpretação que Gog é a Rússia? Essa interpretação vem de longe desde os genizeus, famoso orientalista alemão. Em seu lexico hebraico, Rússia, Ezequiel 38, são os russos. Amém? Deus abençoe os irmãos. Né? Eu não gostei que não teve bastante pessoa que não respondeu. Ele respondeu. Tá? Os adolescentes respondem. Né? Então você tem que ler em casa, responder, quando chegar aqui a gente. Veja? Tá bom? Eu vou passar o nosso irmão Nelson, está fazendo a parte das apresentações dos adolescentes e dos irmãos.